Nosso tema nessa noite, nós gostaríamos que todos estivessem sintonizados naquilo que Deus tem a nos falar, a cada um de nós, às mulheres, a nós poucos homens que aqui estamos, sobre a ação transformadora da graça de Deus na vida de Ana. Nós vamos fazer referência a 1 Samuel, capítulos 1 e capítulo 2, vamos dar uma olhada nas duas orações de Ana. Vamos ver uma Ana atribulada, mas uma Ana consolada e agradecida, uma Ana recebedora dessa graça transformadora de Deus. E eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 7 inicialmente, depois a gente vai voltar ao versículo 1 e vamos caminhando por esse texto aqui, vendo o que Deus tem a nos dizer. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e sequentes, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, vamos fazer referência a ela continuadamente, nesses minutos aqui nesta noite. Ensina-nos, Senhor, através daquilo que Tu fizestes registrar, pela inspiração do Teu Espírito Santo, para o nosso crescimento espiritual, para que aplicássemos as Tuas verdades às nossas vidas. Enche-nos, Senhor, da Tua graça, da graça que transforma, da graça que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, a graça de Deus é poder transformador. Pela graça de Deus, vidas são transformadas, atitudes são modificadas e força é obtida para atravessar adversidades. Situações, às vezes as mais estranhas, às vezes as mais impossíveis, podem ser e muitas vezes são modificadas por essa graça soberana. E nós ansiamos por essa graça, somos recebedores dessa graça e devemos sempre sê-lo em submissão à vontade divina. Nesses dois primeiros capítulos de 1 Samuel, nós temos aqui a história de Ana. E essa história, ela se desenrola e como ponto central, nós temos duas orações que foram proferidas por ela. Na primeira oração, nós encontramos uma Ana atribulada, uma Ana com um profundo desejo de ser mãe. Uma oração que leva Ana a buscar essa graça transformadora. A segunda oração, mais à frente, lá no capítulo 2, ela retrata a alegria de ter alcançado essa graça que modifica a sua situação, retrata a alegria de ser mãe, retrata reconhecimento ao doador da graça que transforma, reconhecimento esse que deveria ser nosso, porque, por certo, todos nós somos recebedores e recebedoras da graça que transforma.
que será que nós podemos aprender e aplicar com as lições desses textos aqui? Será que nós podemos enxergar o refrigério contido na graça que transforma, uma graça que transforma tão drasticamente a situação de Ana? O que será que Ana pode ensinar a cada um de nós com a sua fé? Vamos então dar uma olhada nesses versículos aqui que nós temos, começando com o versículo 1, que eu peço que seja projetado ali o nosso texto. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim, e nós lemos já esse texto, mas lendo novamente, houve um homem de Ramataí Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. São tantos nomes estranhos que nós temos aqui que a gente fica meio confuso e às vezes nós perguntamos por que registrar tudo isso? Qual a utilidade que nós temos nesse registro tão detalhado aqui desse personagem de Elcana? Mas, irmãs, a Bíblia é história e esse é um primeiro ponto que nós temos que ter conscientização profunda. Nós não temos aqui mitos, fábulas, mas é história real. E é por isso que a Bíblia aqui especifica a região, especifica o nome da pessoa, Elcana, especifica o nome do pai, ou os nomes, do pai, do avô, do bisavô, do tetravô e até a tribo, Efraim. É importante que nós saibamos que quando lidamos com a palavra de Deus, nós estamos lidando com história real. Uma história transformada e que é veículo dessa graça de Deus, da misericórdia de Deus, as ações de Deus agindo no seu povo, as ações de Deus agindo na história, separando um povo para si, um povo que seria os guardiões dos oráculos de Deus. Dentro dos propósitos, esse Deus soberano, Ele não está à mercê das circunstâncias, Ele é o regente da história. E Ele vem operando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então nós temos aqui registros históricos detalhados, profundos, confiáveis, trazendo esse personagem que é Elcana. E no versículo 2, nós temos uma coisa curiosa aqui. Tinha ele duas mulheres. E o verso nos dá o nome delas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Duas mulheres. Ora, se você quer extrair uma teologia ou uma doutrina de casamento, não procure nesse verso. Ele é histórico, descritivo. Nós vamos aos fundamentos do casamento que temos lá colocados para nós em Gênesis, deixará o homem, a sua casa e constituirá uma família, tomará uma mulher. Nós vemos isso nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele está lá sendo apertado, dialogando lá com os fariseus, e Ele vai e repete os fundamentos do casamento. Se nós queremos extrair uma doutrina do casamento, não é daqui que nós vamos extrair. Aqui está retratando uma situação, de fato, e era uma situação que era aceitável naquele tempo, mas que fugia aos propósitos de Deus, fugia ao projeto original de Deus. Mas essa era a situação. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. O versículo 3 diz que Elcana subia de sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e ali estavam os dois filhos de Eli. Isso já é uma outra história, mas nós não vamos nos detalhar nela. Hofni e Finéias, eles eram sacerdotes do Senhor. No versículo 4 diz que Elcana oferecia seu sacrifício, e ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher. E aqui nós temos um fato sobre Ana, sobre o relacionamento que ele tinha por Ana, sobre o apreço, o amor que ele tinha por Ana. Diz assim que a Ana, no versículo 5, ele dava porção dupla
porque ele a amava, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. Preste atenção o que diz o texto bíblico, diz assim, que o Senhor a deixou estéril. Às vezes a gente não quer atribuir uma situação de desconforto, desagrado a Deus. Não, o nosso texto bíblico aqui não tem nenhum problema em colocar o Senhor como regente de todas as coisas, todas as situações. Ele faz tudo para a sua glória. Ele cria essa situação aqui que Ana atravessa, não foge ao plano, ao controle de Deus. Mas veja, Ana era estéril. Elcana amava Ana, mas diz que ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E naquela época, principalmente naquela época, isso era uma situação extremamente constrangedora e terrível para uma mulher. Não ter filhos era um estigma social terrível. E no versículo 6 a gente vê em que resulta toda essa situação. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. E repete aqui, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A partir do versículo 6 aqui, nós já temos um contexto mais imediato da primeira oração de Ana. Nós vamos ver aqui pelo menos 4 aspectos que fazem o contexto dessa primeira oração. Ana era provocada pela rival, Ana era incompreendida pelo marido, Ana era acusada pelo líder religioso, ou vamos dizer, pelo seu pastor, mas Ana era também compreendida e abrigada por Deus. Esse é o contexto que está ao redor da primeira oração de Ana. Mas veja aqui no versículo 6, a rival, é o primeiro aspecto, ela era provocada pela rival. A rival a provocava excessivamente. Não era uma provocação qualquer. Não era simplesmente trazer a lembrança que ela não tinha filhos, mas era provocá-la continuadamente, excessivamente, e tinha um propósito a provocação, para a irritar. Era exatamente para que ela ficasse irritada, desesperada, para que a sua tribulação fosse intensificada. O versículo 7 substancia isso, diz assim, e assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, continuadamente. E aí o texto registra aqui, pelo que Ana chorava e não comia. A vida dela era de choro, de se privar até dos alimentos, de tribulação. Os problemas estavam ali ao lado dela, constantemente, a irritação era continuada. Ana, provocada pela rival. Mas se não bastasse a provocação da rival, se não bastasse essa provocação excessiva, com o propósito de irritá-la, ela era incompreendida pelo marido. Versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? E vejam a arrogância até de Elcana. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Alô, Elcana? Tem que perguntar por que Ana está chorando? Será que você está cego, não vê que a outra está irritando ela o tempo todo? Irritando ela excessivamente, provocando ela o tempo todo. Você ainda tem que perguntar por que você está chorando? Você não tem razão de chorar. Eu não sou bom? Melhor do que filhos para você? Melhor do que 10 filhos? É a insensibilidade de Elcana, né? Espero que, provavelmente, num ajuntamento como esse que nós temos aqui, nós temos algumas dentistas.
mas é mais ou menos quando a gente vai para o dentista e diz assim: não está doendo não, é só pressão. Dói! Dói! E Elcana estava insensível à dor que Ana sofria. O versículo 9 diz assim: após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Aqui nós temos o registro da primeira oração de Ana. Você já teve sua alma amargurada? Você já chegou na presença do Senhor em busca dessa graça que transforma? Uma alma amargurada que provoca o choro incontrolável. O texto diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. E não é um choro, um derramar de lágrimas assim rápido, não, mas ela chorou abundantemente, um choro incontrolável. E ela faz um voto. Está no versículo seguinte, no versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui está o contexto, o conteúdo também da oração de Ana. Ela chora abundantemente, no meio do choro, no meio da tribulação, no meio da angústia. Ela encontra forças aqui para colocar aquilo que estava lá no íntimo do seu ser, na presença de Deus, e implorar pela graça transformadora de Deus. Mas eu disse que o contexto, ele precede e segue-se a oração de Ana, e nós vemos aqui ela acusada pelo pastor, ou pelo líder, ou pelo profeta naquele momento, Porque no versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ana orava no seu coração. Silenciosamente, seus lábios balbuciavam as palavras que brotavam ali do seu coração. E o versículo 13 diz isso: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Acusada pelo pastor, e ele vai e coloca esse sentimento, essa percepção, que não era uma percepção real, era fruto de uma observação apressada daquilo que estava acontecendo. Ele coloca isso com todas as letras aqui no versículo 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí Ana se revoltou, foi acusada injustamente. Não, irmãs. Vejam o espírito de submissão, humildade de Ana, no versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Você já derramou a sua alma perante o Senhor? Na ânsia de recebermos a sua graça, você já derramou seus problemas, suas angústias, sua tribulação, suas petições, você já abriu, já escancarou a sua vida e derramou tudo isso perante o Senhor? É o que Ana faz. E ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial.
eu não sirvo a nenhum Deus falso, eu não sou filha de Satanás, porque pelo excesso da minha ansiedade, no versículo 16, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Vem a graça transformadora de Deus. E essa graça transformadora, ela toca primeiramente na vida e na percepção de Eli. É ele que está ali interagindo com ela, e ele compreende, vejam como ele compreende, está no versículo 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Quarto contexto aqui dessa oração, compreendida e abrigada por Deus. Vai-te em paz. A paz de Deus que vem pela graça transformadora que emana dele. E é o que ali fala a ela, Deus te conceda. E aí, no versículo 18, veja o que é que acontece na vida de Ana. Veja o que é que acontece quando a graça transformadora de Deus encontra eco em nossas vidas. Versículo 18, disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãs, nada aconteceu na vida de Ana ainda daquilo que ela tinha pedido. O que é que tem de diferente aqui? É o derramar da graça de Deus. É a graça transformadora de Deus que já inunda o seu coração. Inundando o seu coração, é como se ela tivesse ali recitando o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu não terei necessidade de nada. Ela tem a sua petição, ela tem as suas razões, mas agora ela já come, e o seu semblante já não é triste. E os versículos seguintes, então, contam a história, que vocês conhecem, né? Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram-se à sua casa Ramá, Elcana, coabitou com Ana, sua mulher. Mas tem uma frasezinha aqui, diz assim, lembrando-se dela o Senhor. O Senhor não esquece os seus. Lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia do Senhor, o pedi. E o relato continua, subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, oferecer ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, disse a seu marido, no versículo 22, quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, para lá ficar para sempre. Ana, aqui está o filho que você sempre queria, Ana. Ana, aqui está o filho que você pediu a Deus. Ana, como é que você vai abrir mão desse filho? Irmãs, a graça transformadora de Deus gera também esse desprendimento, esse desejo de servir a Deus. E ela está pronta a abrir mão daquela criança, daquele filho que ela tanto queria, e deixá-lo ir para servir ao Senhor, para ser apresentado e lá ficar para sempre. Tal é o desprendimento do seu coração. Naquela ocasião, as crianças eram desmamadas em torno de 3 a 4 anos, não é? E é isso que vai acontecer, nós vamos ver isso nos versículos mais à frente. Versículo 23 diz assim, respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente conforme o Senhor, confirme o Senhor a sua palavra, e assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, versículo 24, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança.
Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, e agora trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram ao Senhor. Essa é a primeira oração de Ana. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Irmãs, atribulações, aflições, perseguições, incompreensões, pressões, dor física, ou às vezes dor psicológica, ou dor espiritual, fazem parte dessa vida, desse mundo tenebroso. E eu não estou dizendo que Deus vai lhe atender especificamente dessa mesma forma. Ele até pode. Mas a mensagem aqui não é que toda mulher que tiver esse problema específico será atendida da mesma maneira. Eu não estou dizendo que a graça transformadora vai se manifestar exatamente nesse mesmo sentido que sobreveio a Ana. Mas o que eu estou dizendo é que o Deus de Ana é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus único, verdadeiro que vive. É o Deus que tem poder de fazer aquilo a Ana, que tem poder de fazer inúmeras coisas em sua vida, com a sua graça que transforma. Pode ser que a graça venha a transformar a nossa fraqueza em fortaleza, para que nós venhamos a vencer tribulações. O ponto focal aqui é que Deus não está ausente. Ele está lembrado de mim, está lembrado de você, Ele está vendo as suas aflições, suas tribulações, a sua situação, a sua alegria, o seu regozijo. Tudo Ele está vendo. E é a graça, é a misericórdia de Deus que cai sobre nós e que faz com que nós caminhemos nessa vida, nesse mundo tenebroso, como servos dEle, como povo bem dispostos e dispostas a glorificá-lo, a caminhar passo a passo de acordo com os seus preceitos e cumprindo os seus propósitos aqui nessa vida. Deus atende, Deus fortifica, Deus capacita. Qual é o nosso foco no meio da aflição? No meio da aflição nós recorremos a Ele, no meio da tribulação, no meio das bênçãos nós recorremos a Ele. Ansiamos por Sua graça transformadora, passo a passo. Reconhecemos que já recebemos essa graça transformadora tantas e tantas vezes em nossa vida. A nossa fé é a fé de Ana. São perguntas que nós teríamos que responder e que estão aqui para nós, para a nossa instrução nessa primeira oração de Ana. Mas aí nós temos uma segunda oração, a oração da Ana consolada, a oração da Ana que retrata a alegria de ser mãe, a oração que reflete agradecimento pelo atendimento de Deus, e isso está no capítulo 2. No capítulo 2 nós temos aqui logo no início. E vemos que Ana agora dirige-se a Deus em sua oração, e é uma oração de alegria, de regozijo. E ela aponta aqui 6 características de Deus em sua oração. Deus é fonte de alegria, Deus é único, Deus é juiz, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é libertador. Vejam no versículo 1 do capítulo 2. Então orou Ana, sua segunda oração aqui, e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Deus é fonte de alegria. Deus é fonte de alegria para mim e para você,
no meio da tribulação, no meio das incompreensões, no meio das dificuldades, onde é que nós vamos para extrair alegria? E precisamos de alegria nessa vida para Deus. Ele é fonte de alegria. A graça transformadora dele produz alegria. No versículo 2, Ana diz que Deus é único. Ela diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro nome além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Essa era a segurança de Ana. Deus é único. O nosso Senhor Jesus Cristo é único. Não há nenhum outro nome no qual há salvação. É o nome de Cristo que nos salva. É Ele o veículo da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Ele é único. Não existem vários mediadores, há um só mediador, é Cristo Jesus. No seu trabalho único de mediação, para nos reaproximar de Deus, para nos manter juntos, salvos, para nos apresentar em glorificação eterna. Deus é único. A Ana havia sofrido tantas injustiças, tantas incompreensões. Ana havia sido irritada de tal maneira que ela lembra que Deus é juiz no versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus tudo vê, e Deus é Deus de justiça. Isso deveria atemorizar aqueles que estão nos caminhos contrários aos caminhos de Deus, mas que conforto para nós! Que conforto para nós a saber que Deus é o Deus de justiça, que no seu tempo Ele faz justiça. Ele não está insensível à injustiça que campeia na nossa terra ou das nossas vidas. As situações onde nós estamos sendo injustiçados, Deus é o Deus de justiça. Deus é poderoso. Versículo 4. O arco dos fortes é quebrado. Mas Ele é poderoso não somente para quebrar o arco dos fortes, mas para levantar os que estão caídos, os débeis, cingidos de força. Ana estava debilitada em sua primeira oração, agora ela está fortalecida, ela está alegre, ela sabe que Deus é fonte de alegria, Deus é único, Deus é juiz, Deus é poderoso. E nos versos 5 a 8, ela passa a discorrer sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Ela diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Está tudo debaixo da soberania de Deus. Ana não era aquela pessoa que é persuadida por certas maquinações humanas, por certas elucubrações que colocam a pessoa de Deus como se ele fosse impotente e estivesse reagindo às situações criadas pela humanidade. A Ana não é uma dessas que abraçaria uma teologia relacional que diz que Deus não pode fazer nada para interferir no curso natural da vida do homem. Na realidade, alguns teólogos têm dito que Deus não conhece nem o futuro, porque o futuro está sendo realizado passo a passo, Ele está construindo o futuro com o homem. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não era o Deus de Ana, esse não é o nosso Deus. O Senhor é Deus soberano. Versículo 6 diz: o Senhor é o que tira a vida, o que dá, o que faz descer a sepultura e faz subir, como Ele fez subir ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Porque Ele venceu a morte, nós temos vida. Versículo 8: levanta o pobre do pó, desde o monturo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor
são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O Deus Criador, soberano, todo-poderoso é o nosso Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E finalmente Ana lembra aqui na sua segunda oração que Deus é Deus libertador. Versículos 9 e 10. E eu vejo aqui também um tom e uma certa profecia messiânica também. Uma referência àquele que é o nosso libertador, o nosso salvador, aquele que estava prefigurado no Antigo Testamento, aquele a quem os fiéis, o povo de Deus, olhava com ansiedade e expectativa que haveria de vir. Diz assim no versículos 9 e 10, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Quem é o ungido supremo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem a sua força exaltada depois do seu período de humilhação aqui na terra? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está sentado à destra de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus libertador? O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus conosco? O nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a aplicação que a gente pode fazer então às nossas vidas dessa segunda oração de Ana? Será que nós esquecemos Deus? Esquecemos de Deus na benesse, quando tudo vai bem? Quando não estamos sendo atribulados, perseguidos, espezinhados? Será que nós esquecemos os nossos compromissos e deveres para com Ele? Ana certamente não esqueceu, cumpriu seus compromissos, reconheceu a pessoa de Deus, derrama a sua alma da mesma maneira que ela derramou a sua alma na aflição, ela derrama agora a sua alma em glorificação ao Deus que derrama sobre nós a graça que transforma. Como é que adoramos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Como Ana? Como Senhor soberano? Ou será que estamos caindo presa dessa visão do evangelicalismo moderno que trata Deus como súdito nosso, em vez de nosso Senhor soberano, todo-poderoso? Reconhecemos Ele em todo o seu poder, reconhecemos a Deus e damos graças, estamos dando graças continuadamente por sua graça transformadora? Será que nós temos a mesma visão clara, bem fundamentada nas Escrituras que Ana teve? E já caminhando para a conclusão, vejam que a resposta de Deus foi muito acima daquilo que Ana esperava, não é? Versículo 18, que deveria estar projetado ali, mas não está, mas eu vou ler. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ana entregou o menino, não é? Para servir ao Senhor. Mas Ana esqueceu dele? Não. Ela não esquecia Samuel. E mesmo à distância, ela cuidava dele. E ela levava aquela túnica de linho. Anualmente ela ia, visitava e via o seu filho. E por certo se alegrava com o progresso dele, com as coisas que ele aprendia. E por certo falava de Deus, daquele Deus cuja graça transformadora havia modificado a sua vida. Tirado de uma situação de adversidade,
para uma situação de glorificação, de alegria. No versículo 20, nós vemos aqui que Eli abençoava a Elcana e sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E aí eles voltavam para a sua casa. Vejam, Eli agora orava por Ana, continuadamente. Que transformação! Mas é no versículo 21 que nós vemos que não há limites para a graça transformadora de Deus. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu. E teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana recebeu de Deus mais 5 filhos. E tem mais. Quem foi que escreveu esse relato? Quem foi que escreveu esse relato? Qual é o livro que a gente está lendo? Samuel. 1 Samuel. Nós vemos como Deus foi bondoso. Nós vemos como Deus derramou a sua graça de forma abundante, sem limites, na vida de Ana. E é esse Deus que é o mesmo Deus. É o Deus que derrama a sua graça transformadora sobre cada um de nós. Nós estamos concentrando nossos pensamentos nesse Deus, tanto quando estamos atribulados, como quando somos abençoados. E o que é que nós temos feito com essa graça transformadora de Deus que já foi derramada sobre você? Que já lhe trouxe a luz do Evangelho, que já lhe trouxe até aqui nessa noite, para que você estivesse meditando exatamente nesse Deus maravilhoso e em sua graça transformadora. O que é que nós temos feito com essa graça transformadora? Temos sido veículos dessa mesma graça transformadora para tantos outros que precisam, necessitam, anseiam, carecem e perecerão se não receberem essa graça transformadora. Deus tem derramado abundantemente ela sobre nós. Que nós possamos ter a consciência da maravilha que é ser recebedor da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, das responsabilidades que nós temos. Que nós experimentemos nessa noite, nesses dias, dessa graça transformadora e que saiamos daqui como Ana, proclamando as virtudes, a glória de Deus, proclamando àqueles que não têm o conhecimento de Deus e orando: Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aplica as minhas palavras. Isso está na soberania de Deus, como Ele vai utilizar, mas Ele pede de cada um de nós, de cada uma de vocês, Ele nos conclama a sermos cooperadores dEle, no derramar dessa graça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de misericórdia, de graça infinita, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre nos apercebemos de como temos sido recebedores da Tua graça. Pedimos perdão porque às vezes temos negligenciado os meios de graça. Pregação da palavra, a leitura da palavra de Deus, oração, a participação na comunhão, na Santa Ceia. Pedimos perdão, Senhor, porque às vezes temos abrigado em nossos corações raízes de amargura. Senhor, nós olhamos para Ana, ela tinha tanta razão para ter raízes de amargura tão profundas que permaneceriam nela por toda a sua vida, mas ela se rende a Ti, Senhor.
ela derrama a sua alma perante Ti. Ajuda-nos a fazer o mesmo. Ajuda-nos a abrir o nosso coração, a derramar a nossa alma perante o trono da graça, Senhor. Senhor, Tu conheces as nossas vidas, Tu conheces os nossos mais profundos anseios e necessidades. Senhor, Tu sabes como nós precisamos de Ti. Aumenta a nossa fé. E dá-nos, Senhor, uma palavra que flui fácil para contar as maravilhas que lemos, aprendemos na Tua palavra sobre a Tua pessoa. Segura na nossa mão, nós somos frágeis e precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.